Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial pelo dom da vida. E não podemos deixar de agradecer ainda a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concedeu de aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico, oportunidade que temos para trabalharmos constantemente a nossa melhoria. E agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos exemplificados que ele nos deixou, conforme nós conhecemos em suas biografias ou os seus evangelhos de amor. E agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, esses mensageiros de Jesus que têm constantemente uma disposição firme em nos auxiliar. E não podemos deixar de agradecer também a todos vocês que de forma perseverante, constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio do tempo como uma oportunidade para a reflexão. Então hoje aqui nos encontramos para darmos aquela sequência nos nossos estudos no livro Busca e Acharás. Hoje estudaremos o capítulo de número 35, que é de autoria do Espírito André Luiz, já que o livro, conforme falamos várias vezes, o livro Busca e Acharás é de autoria dos espíritos Emmanuel e André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. E hoje o capítulo 35, que será a base para as nossas reflexões, é de autoria de André Luiz e tem como título Corte Isso. Então aqui André Luiz nos traz belíssimos ensinamentos sobre aquelas coisas que nós temos que cortar da nossa vida, aqueles comportamentos equivocados que nós precisamos cortar da nossa vida para que possamos caminhar de uma forma mais leves, mais tranquilos. Então, antes de iniciarmos aqui as nossas reflexões nas palavras de André Luiz, corte isso, faremos uma leitura, mais uma leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Enquanto os nossos irmãos vão chegando, outros irmãos vão chegando e se conectando aqui conosco, faremos a leitura e refletiremos a leitura de número 8 do livro Minutos de Sabedoria. E aqui nesta belíssima mensagem do capítulo número 8, Pastorino nos traz aqui, mais uma vez, informações acerca da nossa responsabilidade. A responsabilidade pelas nossas atitudes, a responsabilidade pela nossa vida. Então ele começa nos dizendo o seguinte: cada um de nós é responsável por seus atos. Sem sombra de dúvida que cada um de nós é o responsável pelas atitudes. Eu sou responsável pelas minhas atitudes, você é responsável por suas atitudes, e não adianta querermos terceirizar esta responsabilidade, mesmo que queiramos terceirizar, mesmo que queiramos colocar na conta de um companheiro de jornada, de um espírito que nós os classificamos como obsessores, até mesmo em muitas situações nós queremos colocar isto até na conta de Deus, mas sem sombra de dúvida que a responsabilidade é minha,
A responsabilidade é sua, a responsabilidade é de cada um de nós. É por isso que Carlos Torres Pastorino nos chama a atenção aqui de uma forma sábia e acertada, que cada um de nós é responsável por nossos atos. E acrescenta: por que vai desanimar pelo que os outros fizeram a você? Então aqui ele faz um questionamento importante para a nossa reflexão, já que a responsabilidade pelos meus atos, a responsabilidade é minha, a responsabilidade pelos atos do outro é dele. Por que que eu vou ficar chateado? Por que que eu vou desanimar pelas atitudes equivocadas que os outros tenham adotado contra a minha pessoa? Então, sem sombra de dúvida, mesmo que naquele momento eu tenha sido prejudicado, mas a responsabilidade é dele, sem sombra de dúvida. É por isso que ele faz esse questionamento: por que você vai desanimar pelo que os outros fizeram a você? E aí ele faz um outro questionamento para refletirmos também. Que tem você que ver com isso? Ou seja, o que eu tenho que ver com a atitude equivocada do outro, mesmo que aquela atitude equivocada, naquele momento, tenha me trazido algum prejuízo, que aquela atitude tenha me prejudicado em alguma coisa. Mas sem sombra de dúvida, conforme a doutrina espírita nos mostra, que o primeiro e maior prejudicado é aquele que praticou. Então, por isso que ele faz esses dois questionamentos e acrescenta ainda o seguinte: siga em frente, mesmo que o outro, mesmo que a outra tenha lhe prejudicado, que possamos, que você, que eu, cada um de nós, possamos seguir em frente, ainda que o mundo inteiro esteja contra você. Precisamos seguir adiante. E ele acrescenta ainda: você há de vencer, mesmo que fique sozinho. Então, mesmo que estejamos sozinhos, nós precisamos seguir adiante, nós precisamos seguir a nossa trajetória. E aí, Pastorino encerra esta mensagem dizendo o seguinte: continue, continue sem desânimo, porque você é o único responsável por seus atos. Então ele começa essa mensagem nos chamando a atenção para a nossa responsabilidade e encerra esta mensagem reforçando que nós precisamos seguir adiante sem desânimo na nossa vida, porque você, cada um de nós, cada um é o único responsável pelos nossos atos. Então, sem sombra de dúvida, que é preciso, conforme Emmanuel nos esclarece, é preciso seguir adiante com a cabeça erguida. É preciso seguir adiante firme nos propósitos de transformação constantemente. Mas para isto, sem sombra de dúvida, não adianta apenas ter boa vontade. É preciso que esta boa vontade ela esteja acompanhada constantemente de atitude firme e com aquele propósito firme de fazermos o bem constantemente, aprendermos e colocarmos em prática constantemente. E aí fechamos este parêntese neste início de reflexão nas palavras de Pastorino, para chegarmos nas palavras de André Luiz, neste capítulo 35 do livro Busca e Acharás. Corte isso. Então, neste cortar isso, André Luiz nos diz o seguinte, logo na primeira frase, que a existência na Terra é comparável a um filme que você está protagonizando. Prestemos atenção, prestemos bastante atenção nestas palavras de André Luiz, logo nesta primeira frase deste capítulo, onde ele faz uma comparação belíssima da nossa vida como a um filme em que cada um de nós somos o protagonista deste filme. E como nós sabemos,
nós estamos aqui no palco da vida, estamos escrevendo a nossa história. Mas não é possível que outro represente o papel da nossa história. É por isso que André Luiz nos fala desta forma que a existência na Terra é comparável a um filme que você está protagonizando. E no parágrafo seguinte, ele traz a figura de duas criaturas neste filme, o diretor e o intérprete. Então, num filme normal que nós conhecemos aqui na Terra, sem sombra de dúvida que, via de regra, o diretor é apenas o diretor. Tem aquelas outras criaturas que são as personagens, que são os intérpretes daquelas personagens. Mas aqui na vida, no filme da nossa vida, é diferente. Você é o diretor e você mesmo ou você mesma também é o intérprete, porque nós estamos aqui no palco da vida escrevendo a nossa história e ao mesmo tempo protagonizando a nossa história. Conforme nos diz Augusto Cury, todos nós estamos aqui no palco da vida escrevendo e representando a nossa história. Não é possível eu escrever a minha história e entregar para outro vir aqui no palco da vida e representá-la. É por isso que André Luiz nos diz desta forma, que o diretor e o intérprete se conjugam em você mesmo. Então, o diretor da sua história e o intérprete da sua história é você. O diretor e o intérprete da minha história sou eu, porque a objetiva da livre escolha jaz em suas mãos, tanto quanto as imagens da película são arquitetadas por seus próprios pensamentos. Então, nesta película deste filme, sem sombra de dúvida, conforme André Luiz nos fala aqui, estas imagens são criadas pela nossa própria mente. Ou seja, nós dirigimos e nós representamos a nossa história. Então é por isso que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, fazermos as melhores escolhas para a nossa vida, escrevermos a melhor história para a nossa vida. É por isso que Paulo de Tarso nos chama a atenção para a semeadura, a necessidade de semearmos a boa semente, aquela necessidade de escrevermos bem a nossa história, porque eu represento, ao mesmo tempo que estou escrevendo, eu represento também a minha história. E André Luiz acrescenta o seguinte: atenda aos seus encargos tão bem quanto lhe seja possível. Então aqui André Luiz nos chama a atenção para aquela necessidade de atendermos, de atendermos os nossos encargos, cumprirmos as nossas tarefas, cumprirmos as nossas missões aqui na Terra, tanto quanto seja possível. Conforme nos diz Jesus, conforme nos chama a atenção Jesus, fazei esforços, que possamos fazer esforços constantemente para passarmos pela porta estreita, para seguirmos a nossa trajetória pela estrada estreita, que é aquela estrada, via de regra, estrada de sacrifício, mas fazendo as melhores escolhas para a nossa vida, abrandando constantemente os vícios, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a arrogância e a prepotência e tantos outros que desfilam conosco ao longo dos milênios, e irmos pouco a pouco substituindo esses vícios por virtudes. Então é por isso que André Luiz nos fala que é preciso que atendamos aos nossos encargos tão bem quanto seja possível. E André Luiz ainda acrescenta o seguinte: muitos episódios e trechos inconvenientes podem ser evitados. Sem sombra de dúvida que muitos episódios e trechos da nossa história que são inconvenientes hoje
que serão inconvenientes de uma forma incomensurável no amanhã, eles podem perfeitamente ser evitados para que se lhe destaque a excelência do trabalho. Então, sem sombra de dúvida, que se fizermos aqueles esforços que Jesus nos pede para que façamos, sem sombra de dúvida que esses trechos inconvenientes, esses episódios inconvenientes da nossa história, eles serão evitados. Aí André Luiz nos lembra aqui vários episódios que, se fizermos esforços, nós conseguiremos evitar na nossa história. Vários episódios e vários trechos da nossa história nós podemos escrever de uma forma diferente, ou podemos dar uma nova significação, ou ressignificar a nossa história, ressignificar a nossa vida, dar aquela destinação diferente. Conforme Chico Xavier nos lembra, que não é possível nós voltarmos no tempo, ou seja, voltarmos lá atrás e fazermos uma escolha diferente naqueles momentos em que já fizemos a escolha e deu errado. Mas é possível, sim, sem sombra de dúvida, nós ressignificarmos a nossa história e fazermos escolhas diferentes daqui para frente e mudarmos completamente a trajetória da nossa vida. E aí André Luiz, nestes lembretes que ele nos traz aqui, em relação a trechos e episódios que são problemas na nossa vida atual e para o futuro, ele nos diz o seguinte, que é preciso, para que a nossa vida tenha excelência, para que o trabalho deste filme da nossa vida seja realmente de excelência, é preciso que evitemos lembranças amargas. Sem sombra de dúvida que é preciso que aprendamos a não ficar presos no passado através dessas lembranças amargas. Porque sem sombra de dúvida que isto é dispêndio de energia, é também dispêndio de tempo, e tempo e energia são altamente preciosos na nossa vida para que desperdicemos com lembranças do passado. E aí ele nos fala ainda o seguinte, que é preciso que evitemos, para que a nossa vida tenha excelência, o filme da nossa vida realmente seja um filme de excelência, é preciso que evitemos ideias de vingança, ou que cortemos da nossa vida a ideia de vingança. Também é preciso que cortemos da nossa vida o ressentimento. Sem sombra de dúvida que o ressentimento vai nos trazer ou nos colocar naquela condição de episódios e trechos inconvenientes na nossa história. É preciso também que nós cortemos da nossa vida, do filme da nossa vida, as desilusões. É preciso também, conforme nos diz André Luiz, que cortemos da nossa vida prejuízos e fracassos. Porque muitos de nós, quando passamos por estes problemas de prejuízos e fracassos na nossa vida, nós cristalizamos na nossa mente, nós cristalizamos aquele momento na nossa vida e simplesmente ficamos remoendo aquele momento, relembrando constantemente aquele momento de prejuízos e fracassos e guardando mágoa, rancor e ressentimento quando tem outros companheiros de jornada envolvidos naqueles prejuízos e fracassos, ou que foram, aos nossos olhos, os causadores daqueles prejuízos ou fracassos. Mas como vimos nas palavras de Carlos Torres Pastorino, a responsabilidade é nossa. E aí nos diz ainda que é preciso que cortemos da nossa vida, do filme da nossa vida, doenças e tristezas. É também que é preciso que cortemos da nossa vida irritação e azedume. Sem sombra de dúvida que é preciso que cortemos urgentemente da nossa vida estas irritações e este azedume, porque sem sombra de dúvida não temos notícia, nunca tivemos notícia na história de alguém que tenha se beneficiado com a irritação e com o azedume. Só se prejudica. E ainda ele nos diz que é preciso que cortemos da nossa vida condenação e queixa.
e ao mesmo tempo é preciso que cortemos da nossa vida cólera e impaciência. Da mesma forma que a irritação e azedume, cólera e impaciência não traz benefício para ninguém, não auxilia ninguém, só prejudica. E por último, ele nos diz que é preciso que cortemos da nossa vida as reclamações. Não percamos tempo, não desperdicemos o nosso tempo, a nossa energia, não, digamos, como já falamos anteriormente, não podemos despender tempo e energia com reclamações. Aproveitemos da melhor maneira possível o nosso tempo e a nossa energia fazendo algo de bom, fazendo algo de positivo e não reclamando. E aí André Luiz, depois de tecer este rosário de trechos e episódios que podem realmente prejudicar o filme da nossa vida, ele ainda acrescenta o seguinte: quando qualquer desses lances vier a surgir em seu caminho ou em sua imaginação, corte isso. Então, conforme ele nos disse, é preciso cortar sempre que isto surgir na nossa vida, ou seja, as lembranças amargas, as ideias de vingança, ressentimentos, desilusões, prejuízos e fracassos, doenças e tristezas, irritação e azedume, condenação e queixas, cólera e impaciência e reclamações, cortemos isso da nossa vida e sejamos felizes. E André Luiz encerra estas belíssimas reflexões nos dizendo ainda o seguinte: converta a sombra em luz. Conforme nos disse Jesus, brilhe a vossa luz. Então é preciso que convertamos a sombra em luz na vivência da esperança e bem. Então, para convertermos a sombra que ainda teimamos carregar conosco, é preciso que nós tenhamos esperança e vivamos a esperança e o bem. E ainda ele diz: e arrede de você tudo o que possa tisnar a tranquilidade, porque em futuro próximo ou menos próximo, ou seja, num futuro próximo ou distante, o seu filme estará na tela da verdade e as suas escolhas vão passar. Então, sem sombra de dúvida que em um determinado momento, como em muitas regiões, nós conhecemos com aquele termo de o juízo final, naquele momento do acerto de contas, quando retornarmos para casa, conforme nos lembra André Luiz, em um futuro próximo ou não tão próximo, sem sombra de dúvida, que será projetada na nossa tela mental quando retornarmos para casa, será projetada na nossa tela mental o filme da nossa vida e sem sombra de dúvida que ali serão retratadas, serão mostradas em cada episódio, em cada momento da nossa vida, as escolhas que tenhamos feito. Então, que possamos fazer as melhores escolhas para que, ao termos a oportunidade de observarmos e assistirmos o filme da nossa vida, nós tenhamos prazer em assistir na tela da nossa mente as escolhas corretas que tenhamos feito. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, queridos companheiros e companheiras de jornada, por mais esta oportunidade de aqui juntos nessa sala virtual refletirmos acerca desses belíssimos ensinamentos e que possamos fazer esforços constantemente para fazermos as melhores escolhas para a nossa vida e praticarmos conforme André Luiz nos lembrou aqui, na esperança e no bem, estes ensinamentos de Jesus, vivenciando a experiência e o bem para nos transformarmos em pessoas melhores, saindo da sombra para a luz. Até breve, meus irmãos, até muito breve, quando voltaremos a nos reencontrar nesta sala virtual para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Jesus conosco sempre, paz aos nossos corações.